Uma alegria grande estar com cada um de vocês aqui nessa noite. A gente está chegando aí mais uma mensagem, estamos chegando na reta final, né? As últimas mensagens dessa série Ser e Pertencer, uma série na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, onde nós estamos aprendendo um pouco a respeito dos desafios que a igreja ali em Corinto, no primeiro século, enfrentou e que nós também enfrentamos pelo fato de sermos e pertencermos à igreja de Cristo. Queria dar boas-vindas, você que está nos visitando, talvez você esteja aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, então para a gente é uma alegria receber cada um de vocês aqui. E como temos estudado ao longo desses meses, hoje nós trataremos de mais um desafio, mais uma implicação do fato de que somos e pertencemos à Igreja de Cristo. Mais uma vez, nós falaremos a respeito de dons. Na verdade, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele começa a encerrar esse assunto. Mas é interessante que ele fala sobre dons. Depois, como nós vimos na semana passada, no capítulo 13, ele fala sobre o amor. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele torna a falar sobre dons. E não é à toa que ele faz isso. O apóstolo Paulo ele não foge do assunto para falar de outro assunto e depois retorna para o assunto. Ele está falando, na verdade, sobre o mesmo assunto. E ele fala no meio desses dois momentos que ele vai tratar sobre dom, sobre o amor, porque justamente o amor é o elo, é o pilar central desse assunto tão importante para a vida cristã, que é o dom. Só que nesse momento, o apóstolo Paulo ele não vai falar especificamente somente sobre o dom, mas ele vai começar a exortar, a admoestar aqueles irmãos a respeito da razão pela qual aqueles irmãos estavam fazendo mau uso dos dons. Olhando para as Sagradas Escrituras e olhando para a realidade da igreja de Corinto, olhando para essa porção do texto sagrado, o que nós aprendemos é que o amor ele é mais importante que os dons. Na verdade, o que a gente aprende quando olha para esse trecho da palavra de Deus é que o dom só tem sentido sob a perspectiva do amor. E olhando para o capítulo 14, que é o texto que nós estudaremos hoje, nós veremos que a falta de amor estava impactando diretamente a igreja de Corinto. E estava impactando de uma forma que estava deixando aquela igreja doente. E uma igreja doente não é um problema relacionado ao CNPJ dela, não é um problema relacionado, talvez, à denominação que ela faz parte, embora isso possa impactar, não é um problema relacionado à instituição ou somente à liderança, mas uma igreja doente é resultado de crentes doentes. Embora a gente tente transferir a falta de saúde de uma igreja à liderança, ou a liderança transferir essa responsabilidade à membresia, e às vezes a denominação, há sempre fatores externos, enquanto na verdade a gente precisa entender que uma comunidade de fé é uma construção coletiva. E se ela está doente, cabe sempre uma autorreflexão de cada membro, de cada parte. É um somatório de coisas que contribuem para levar uma igreja a um estado de doença. E aquela igreja, a igreja de Corinto, ali no primeiro século, ela estava enfrentando desafios que estava impactando na sua saúde. E a falta de amor era um problema que gerava um outro problema. A raiz era a falta de amor. E o problema, um dos problemas da falta de amor naquela igreja era o mau uso dos dons. E a falta de amor aqui, de forma prática, naquela igreja,
se caracterizava a partir do egoísmo. O egoísmo é a falta de amor na sua prática. Porque quando nós amamos alguém. E se a gente não ama alguém, a gente se torna egoísta. Quando a gente não serve alguém, quando a gente não se doa a alguém, a gente faz por egoísmo. E o egoísmo é a falta de amor na prática. E é interessante que a idolatria do eu é a falta de amor a Deus. O egoísmo de não considerar Deus, de não amar Deus acima de todas as coisas, também é resultado da falta de amor a Ele. É uma espécie de egoísmo. Por isso eu te convido a abrir lá em 1 Coríntios 14. Gostaria de ler os 17 primeiros versículos. Se você está com a sua Bíblia aí, eu te convido a abrir. Se você não tiver, você pode acompanhar a partir da projeção. Vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 1 em diante, diz o seguinte: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio da revelação de conhecimento, de profecia ou de doutrina. É assim com instrumentos inanimados, como flauta ou harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como o povo falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquela fala, para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim, também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém, depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre ordem no culto. E ele, nessas palavras, nesses 17 primeiros versículos, ele traz 3 pontos importantes a respeito do culto cristão. O primeiro é que no culto cristão, o ponto fundamental é que Deus, ele é adorado. O propósito principal do culto é a adoração a Deus. Não faz sentido nenhum nós nos reunirmos aqui com outra razão que não seja
adorar ao Deus vivo. É um imperativo bíblico para crente se juntar a outros cristãos regularmente no dia do Senhor para adorá-lo. É ponto central na semana para aqueles que são filhos de Deus. Quando nós nos reunimos, ouvimos a palavra e temos comunhão uns com os outros, com a nossa família de fé, nós estamos tendo um contato com o Deus vivo. Porque nós nos juntamos ao corpo de Cristo, ouvimos a voz de Deus e expressamos juntos a nossa adoração. Então, Deus ele é adorado. Se no culto cristão o nome de Jesus Cristo, os feitos do Senhor não são exaltados, esse culto ele está descaracterizado. Ele tem um problema. A primeira canção, acho que foi a primeira que a gente cantou, O Nosso Deus. Essa música ela exalta os feitos do Senhor. Ela fala que água em vinho ele tornou, ele fez os cegos enxergar, ele exalta os feitos do Senhor, exalta a grandeza de Deus. Por quê? Nós estamos adorando a Deus. Na última música nós exaltamos o quê? O nome de Jesus. Como nós aprendemos lá no livro de Atos, que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Por quê? O nome de Jesus é o único que tem poder para nos salvar, para nos fazer filhos de Deus. Então, no culto cristão, Deus é adorado. No culto cristão não pode ter espaço, por exemplo, para campanhas políticas, como infelizmente a gente vê as pessoas usando o púlpito para isso. Não pode haver espaço para o entretenimento. Por quê? Porque é uma reunião solene de crentes para a adoração ao Deus vivo. Mas nesse processo de adoração, nesse momento de adoração, o segundo aspecto que a gente vê o apóstolo Paulo ensinar aqui, a Bíblia, a palavra de Deus ensinar, é que o povo de Deus, ele é edificado. Deus é adorado, nós somos edificados, nós somos fortalecidos, nós somos instruídos. Nós aprendemos a respeito de Deus e como nós devemos responder a esse Deus que é digno de adoração. Então, se não há ensino, se não há instrução, se não há edificação, se eu entro aqui e de alguma forma eu saia daqui sem refletir um pouco a respeito de algum aspecto da minha vida, a partir da pessoa de Deus, tem um problema, eu preciso ser edificado. Por isso que nós nos assentamos nesse momento para ouvir a palavra. Por isso que as crianças estão lá fazendo uma lição, elas não estão lá simplesmente para serem entretidas, elas estão lá para serem edificadas. Nós estamos aqui sendo edificados. E o terceiro aspecto do culto cristão, Deus é adorado, o povo de Deus é edificado e os incrédulos são convencidos dos seus pecados, porque o evangelho precisa ser proclamado. A salvação em Cristo Jesus precisa ser anunciada. O Espírito Santo de Deus atua e convence aqueles que ainda não conhecem a Cristo da justiça, do pecado e do juízo. É a responsabilidade do Espírito Santo diante do nosso dever em anunciar o Evangelho. Então são os três pilares do culto cristão. Deus é adorado, o povo de Deus é edificado e os incrédulos são convencidos dos seus pecados, para que eles possam se render a um Salvador. Afinal de contas, não tem como reconhecer a necessidade de um Salvador se você antes disso não reconhecer que você está perdido. Não tem como você reconhecer que precisa de alguém para redimir os seus pecados se você não reconhecer a sua condição de pecador. E olhando para esses três pilares e olhando para a realidade da igreja de Corinto, a gente vê um grande problema ali. Alguns daqueles irmãos estavam indo para a igreja a fim de se autopromover.
e faziam uso até mesmo dos dons que Deus deu para essa promoção. Mas se nós formos à igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, uma superioridade espiritual, nós estaremos laborando em erro. O culto é para edificação e não para exibição. Mas a igreja de Corinto estava se transformando em um palco de exibição, ao invés de ser um canal de edificação. E como a igreja é edificada? Através do exercício dos dons. Quem possui os dons? Todos os crentes. Logo, todos nós somos edificados através de todos os dons, da mesma forma que nós temos a responsabilidade de também edificar o outro. A igreja local é como uma máquina que possui muitas engrenagens, onde cada crente dá a sua contribuição para que tudo funcione bem, para que todo o corpo seja edificado. Porque como nós temos visto ao longo dessas últimas 3 semanas, falando sobre amor e dom, nós vemos que existe uma variedade de dons, e Deus não dá o mesmo dom para uma única pessoa. Logo, a igreja ela não é edificada somente pela figura dos pastores e presbíteros, que ensinam, que têm a responsabilidade de ensinar, mas pelo serviço e exercício do dom de cada um. Mas o exercício dos dons, ele precisa ser fruto do amor. Até porque o dom é algo que vai passar. Todos os dons vão acabar. O dom é uma realidade da igreja que nós chamamos de igreja militante. É a igreja que vive nesse período da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois que Cristo voltar, depois da sua segunda vinda, e todos nós, crentes em Jesus Cristo, formos glorificados, tivermos os nossos corpos glorificados, não haverá mais a necessidade dos dons. Mas a própria palavra de Deus diz que o amor irá permanecer. Viveremos na perspectiva do reino de Deus, que é um reino de amor, paz e justiça. Não haverá mais a necessidade dos dons. O dom é necessário nesse período da história que nós vivemos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, para que a gente possa experimentar um pouquinho, uma espécie de aperitivo do reino de Deus que viveremos no porvir, onde o dom não será mais necessário e viveremos plenamente em comunhão, vivendo plenamente o amor de Deus. Então, o exercício do dom é uma espécie de antecipação, uma espécie de experimentação daquilo que viveremos na eternidade ao lado do nosso Criador. Então, Paulo, ele fala sobre 2 dons especificamente nesse capítulo. Ele fala sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Paulo exorta aquela igreja sobre um aspecto importante, primeiramente, do dom de línguas. Ele fala sobre o fato do dom de línguas ser um dom íntimo e não público. Que em público, sobretudo sem intérprete, ele perdia o sentido. Sendo o dom regulado pelo amor, balizado pelo amor, ele, em público, não passa de um barulho sem sentido, sem propósito. Esse dom em público, ele não traz edificação, pelo contrário, só traz confusão. Porque as outras pessoas não vão compreender o que está sendo dito. Logo, a forma como a Bíblia trata esse dom, essa realidade do dom de línguas, na igreja de Corinto, traz um princípio importante para o culto público, que todo dom exercido na igreja precisa partir do ponto, do pressuposto que é para a edificação coletiva. Nunca para edificação pessoal. Nunca para promoção pessoal. Apenas para
a edificação de todo o corpo. O culto cristão, ele é para adoração a Deus e edificação dos crentes. Por exemplo, foi o capítulo 14 de 1 Coríntios que levou os reformadores a, por exemplo, acabar com as missas em latim. O princípio de que o culto ele precisa ser inteligível a todos. É para edificação de todos. Uma missa, um culto em latim, em um país de fala portuguesa ou alemã, como na terra de Martinho Lutero, ou em Genebra, na Suíça, onde estava o reformador João Calvino, não tinha sentido nenhum. Tinha o mesmo efeito que as pessoas falando em línguas ali na igreja de Corinto e não trazia edificação para os outros. Foi a partir da compreensão desse texto, por exemplo, que os reformadores acabaram com o culto público com corais de canto gregoriano, onde havia o quê? Uma apresentação. E a partir disso, a música na igreja ganhou um outro aspecto. Então, cristãos protestantes valorizam o canto congregacional e não a exibição de um canto gregoriano. Por mais lindo que você possa admirar a beleza das vozes, mas não cabe para o culto cristão que não há edificação coletiva, não há participação coletiva. Existia também naquela época, interessante, esse ponto eu não conhecia, e estudando para esse texto, existia uma espécie de encenação, porque a Bíblia também não era traduzida para a linguagem do povo. E existia uma certa encenação para que as pessoas entendessem, porque elas não poderiam ter acesso diretamente à palavra. O livre exame da Escritura, que é também um aspecto da Reforma Protestante, naquela época não existia, então existia essa encenação. E os reformadores entenderam o seguinte: não, o culto público ele não pode ser um momento onde há uma exibição e os crentes não são apenas espectadores. O culto cristão é algo racional, que envolve razão, emoção e vontade de todos. A equipe de louvor, ela não está aqui para se apresentar, mas para liderar a igreja em adoração. E é interessante que a gente sempre conversa, esses dias a gente teve um tempo de comunhão com os líderes do louvor conversando, e uma coisa que eu converso com eles, quando o Bruno ou o Otávio pede para a igreja cantar e os instrumentos ficam mais baixos, é algo intencional. Não é algo performático ou pragmático que a gente que acha legal. Não, é algo intencional para estimular a igreja a cantar junto. Porque é uma compreensão dessa realidade que nos leva, que deve modelar, deve moldar o culto cristão. Porque o culto cristão ele é racional. Ele envolve razão, emoção e vontade. Ele não é um aspecto apenas emocional. Ele também não é algo simplesmente racional, onde não envolve, que não afeta as nossas emoções, porque nós estamos cultuando ao nosso Salvador. E envolve vontade, intencionalidade. E Paulo ele começa aqui, inspirado por Deus, movido pelo Espírito Santo, ele começa a combater um erro que ocorria naquela igreja e que pode ocorrer também nos dias de hoje, onde aqueles irmãos tratavam o dom de línguas, por ser um dom mais extraordinário, como superior aos outros. Onde em muitos contextos entende esse dom como a evidência do batismo no Espírito Santo. Em muitos contextos pode significar erradamente uma superioridade espiritual. Por isso Paulo encoraja aquela igreja a buscar o dom de profecia. E é o segundo dom que ele trata nesse texto. E ele diz, porque quem profetiza edifica a todos.
E o que significa aqui esse dom de profecia? É sobre o que Paulo está falando. Eu queria destacar alguns pontos importantes para a nossa reflexão a respeito desse dom, para que não haja uma confusão. É muito importante entender esse dom. Temos de fazer uma distinção entre o ofício do profeta do Antigo Testamento e o Novo Testamento com o dom de profecia. O que temos hoje é o dom de profecia e não o ofício do profeta, como no Antigo Testamento. Como já dissemos, atualmente não temos nenhum profeta, assim como também não temos nenhum apóstolo, embora exista o dom apostólico, não como ofício, mas aqueles homens que são usados por Deus para a expansão missionária, plantação de novas igrejas, que lideram outros pastores, assim como o apóstolo Paulo fazia, enviando, treinando e equipando, mas o ofício específico não existe mais. Os profetas e apóstolos recebiam uma revelação nova e inspirada da parte de Deus para fazer parte do cânon bíblico. Só que as escrituras, o cânon foi fechado. Deus não revela nada novo a parte do que já está na sua palavra. Eu não estou falando, meus irmãos, que Deus não possa, de alguma forma, iluminar. E talvez você já tenha vivido experiências assim, para da parte de Deus, mesmo sem saber, levar uma palavra de consolo, encorajamento a algum irmão. O que eu estou falando é que não existe mais a profecia no sentido de acrescentar, como algumas religiões, inclusive contemporâneas, creem em iluminações menores, como se fossem anexos à palavra. Deus pode sim, de alguma forma, te sensibilizar a levar uma palavra dentro daquilo que já foi revelado, de encorajamento, de consolo a alguém, sem você saber, e você está sendo um instrumento de Deus para a vida daquela pessoa. Mas a profecia que Paulo está falando aqui, ele não está falando de adivinhação do futuro, de trazer à luz algo que está oculto no meio da congregação e às vezes até mesmo envergonhando alguma pessoa. E não necessariamente isso vem de Deus, ele sabe por outras fontes e joga a culpa para Deus. Não sei quantos já viram acontecer isso, dizendo que Deus está revelando e não está nada. Ele está sabendo, é fruto de fofoca, né? A forma de tentar dar um ar espiritual para a fofoca, enfim. Então, o que é o dom de profecia que nós estamos vendo aqui? É a explanação, a exposição, a explicação fiel da palavra de Deus conforme está nas Escrituras. Em Romanos 12:6 diz que se alguém profetiza, seja segundo a proporção da fé. E o que é a proporção da fé? É o conteúdo das Escrituras. É crer que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus é um ato de fé. Então, quando nós profetizamos, segundo a proporção da fé, é expor a palavra de Deus integralmente, crendo que ela é a palavra de Deus e não é necessário nenhum acréscimo humano. Não é necessário relativizar pontos fundamentais. Eu não estou falando de não fazer um trabalho exegético, hermenêutico sobre o contexto, entender bem, mas eu estou falando de relativização daquilo que a palavra de Deus está falando de forma explícita, direta, sobre princípios fundamentais que o Senhor traz para a gente através da sua palavra. A profecia aqui é o conteúdo das Escrituras. Então, se você profetiza, você tem que profetizar de acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra. O apóstolo Pedro, por exemplo, lá em 1 Pedro 4,11 vai dizer, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, quem profetiza precisa se manter dentro dessas balizas da palavra de Deus. Todo ensino na igreja deve ser submetido à doutrina autorizada
aos apóstolos e aos profetas. Paulo, inclusive, orienta que o dom de profecia não está nem mesmo acima do julgamento da congregação. Paulo orienta que os crentes devem ser ouvintes criteriosos. Quando no versículo 29 do próprio capítulo 14 diz: os outros julguem. O que é julgar? Significa que você deve vir para a igreja com o pé atrás, com o espírito crítico? Não, de forma nenhuma. O que Paulo está falando é que nós, enquanto crentes, somos responsáveis não só pelo que falamos, mas pelo que ouvimos também. Eu, de fato, creio que existe muita instituição com placa de igreja que não necessariamente é uma igreja, que não prega o evangelho puro e verdadeiro, que não administra bem as ordenanças ou sacramentos, batismo, ceia, e talvez não possa se caracterizar de fato como uma igreja verdadeira. E muito tem se profanado o nome de Deus. Basta ligar a televisão em alguns programas chamados evangélicos. A gente vai ver muita coisa, muita aberração. E nós temos uma tendência de tratar as pessoas que escutam somente como vítimas. Eu acho que de fato são. Mas a gente também não pode negar que a Bíblia nos orienta sobre a responsabilidade que nós temos sobre aquilo que nós ouvimos. Nós devemos buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu não estou falando que muitos contextos não saudáveis, como esses que eu citei, que pessoas não possam ser alcançadas, e são alcançadas. Porque de alguma forma a palavra de Deus é lida, as pessoas têm acesso. Mas nós somos responsáveis, nós precisamos nos esforçar, ter uma atitude ativa em buscar o conhecimento bíblico. Inclusive, como a palavra de Deus orienta a autoridade da congregação, quando um pastor, um presbítero, ele se desvia da palavra de Deus. Quando ele se desvia completamente, não é aquele espírito crítico de julgar questões periféricas, estéticas, mas julgar o conteúdo, a fidelidade. Não estou falando de performance, mas da fidelidade à palavra de Deus que todo ministro do Evangelho precisa possuir. E como a gente julga isso? Primeiro, a mensagem glorifica a Deus? A mensagem, ela está de acordo com as Escrituras? A mensagem está edificando a igreja? Eu já vi mensagens bíblicas onde o pregador é o pregador contando histórias sobre si o tempo todo. Não está exaltando a Deus, mas é uma autoexaltação. O profeta se submete ao julgamento dos outros. Há um corpo de presbíteros da igreja que tem autoridade, inclusive, para repreendê-lo quando ele se desvia das verdades das Escrituras. O profeta está no controle de si mesmo, como está no versículo 32 desse texto, quando o apóstolo Paulo diz que o dom está sujeito ao profeta. Um pregador deve subir ao púlpito na dependência do Espírito, mas jamais sem domínio próprio. Êxtase não é sinal de direção do Espírito, ao contrário, é ausência de domínio próprio. Isso vale para quem prega, para aqueles que ministram louvor. Domínio próprio é fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:23. Então, qual era o problema para o mau uso dos dons na igreja de Corinto? A ponto de Paulo ter que falar, repreender aqueles irmãos que estavam fazendo mau uso do dom de línguas, e encorajando aqueles irmãos ao dom de profecia. Era o problema do egoísmo. E ele apela para alguns remédios eficientes contra o egoísmo. Ele fala, primeiramente, que na vida cristã precisa existir mutualidade. Quando ele questiona se todos possuem o mesmo dom, e a resposta, evidentemente, é não, ele está mostrando sobre a importância da mutualidade para vencermos o egoísmo.
O corpo, ele é composto por muitas partes. A insatisfação invejosa para com a parte que nós pertencemos no corpo não nos torna menos membro do corpo. O que nós precisamos é confiar em Deus e confiar na maneira como Ele organizou o seu corpo. O seu papel, certamente, é muito mais importante do que você imagina. E depois ele faz um segundo apelo, a mutualidade e o amor. Só conseguimos acabar com a inveja e o orgulho egoísta amando uns aos outros. E como isso se aplica a nós? Porque talvez você fale assim, Paulo está tratando um problema que não é especificamente um problema que a gente vê na nossa congregação. Não há pessoas interrompendo o culto, falando línguas onde ninguém entende. Temos alguns americanos aqui na igreja, mas todos eles falam português, pelo menos um pouco. Alguns falam inglês, então não é um problema para a gente. Então essa não é a realidade. Talvez também não é, graças a Deus, não é a realidade onde nem os pregadores, nem os músicos ficam em estado de êxtase aqui em cima, rolando no chão. Aí você fala, caramba, que absurdo. Infelizmente, talvez você já tenha se deparado, presenciado cenas como essa. Mas Paulo, ele está aqui, o propósito desse capítulo é muito mais do que fazer uma elaboração teológica a respeito do dom de línguas. Paulo, ele fala sobre dons, fala sobre amor e volta a falar sobre dons. Paulo está tratando um problema específico daquela igreja, que era o problema do egoísmo, que é a falta de amor sendo colocada em prática. Ambos os dons importantes que Paulo exalta nas suas palavras, eram questões que estavam se tornando coisas ruins para a igreja. Porque ambos os dons não estavam sendo balizados pelo amor. Portanto, superar o egoísmo é um ponto fundamental para todo cristão. Porque ele pode se desdobrar de forma prática de outras formas, e não necessariamente como estava acontecendo ali com eles. A confusão no culto era um desdobramento do egoísmo. Talvez essa confusão no culto não seja uma realidade para a gente, mas certamente o egoísmo é um desafio para a gente. E ele pode estar se desdobrando na minha vida e na sua vida de outra forma. Talvez não na sua vida comunitária ainda, como igreja, como comunidade de fé, mas nos seus relacionamentos, no seu casamento, nas suas amizades, na sua relação com seus colegas de trabalho. Superar o egoísmo é ponto fundamental para todos aqueles que nasceram de novo. O egoísmo não é algo que atrapalha apenas o bom andamento do culto público e a vida da igreja, mas impacta a nossa vida em todas as nossas relações, porque o egoísmo é fruto do pecado. Inclusive, talvez na sua Bíblia, a partir do versículo 26, aí de 1 Coríntios 14, vai estar ali a necessidade de ordem no culto. Paulo não está aqui, inspirado por Deus, tratando simplesmente ordem de culto. Mas Deus estabeleceu a ordem no culto justamente como um instrumento, uma ferramenta para que a gente vença o egoísmo. O egoísmo é uma das faces do pecado em sua raiz, que é a idolatria. O egoísmo é nada mais, nada menos que uma forma de idolatria do eu. E a igreja é o meio pelo qual Deus nos habilita para superar o egoísmo. Por isso, Deus, ao redimir pessoas, Ele decide em sua soberania formar esses seus filhos, ajuntar esses seus filhos em comunidades. Você já parou para pensar?
Deus poderia simplesmente estabelecer seu plano redentor através de Jesus Cristo, salvar pessoas, mas não criar a igreja. Não nos levar a viver comunitariamente com outros cristãos, que foram feitos irmãos, meus irmãos. Não por descendência simplesmente, mas por um preço alto que foi pago, o sangue de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Por isso, Deus cria a igreja. A igreja é o meio pelo qual Deus nos habilita para superar o egoísmo, na força do Espírito, através do exercício dos dons, através do serviço. Novo nascimento implica no desejo pela realidade do reino. Embora a gente seja mestre em justificar, a partir de experiências práticas, de experiências pessoais, razões para sermos egoístas. Quantas vezes você fala, não vou ajudar tal pessoa, porque um dia eu ajudei alguém, ela não me agradeceu, e pelo contrário, depois ela me traiu ainda por cima, traiu minha confiança. Por isso eu nunca mais ajudo ninguém. Talvez no trabalho, algum subordinado seu que você confiou algum cargo de confiança, ajudou numa promoção e essa pessoa depois se voltou contra você e você fala, por isso que nunca mais eu promovo ninguém na minha equipe. Eles que lutem. Nós somos mestres em encontrarmos experiências pessoais que talvez sejam pontuais e transformarmos em regra, justamente para justificar o nosso egoísmo. Mas essa não é a realidade do reino de Deus. Não foi dessa forma que o Senhor Jesus nos ensinou, pelo contrário, o Senhor Jesus é aquele que nos ensina a doar outra face. Quando nós somos agredidos de um lado. Isso é tão evidente nos ensinos de Jesus Cristo que até mesmo na própria oração que ele nos ensina, ele fala sobre venha a nós o teu reino. Ser cristão, uma implicação primária do ser cristão é desejar aqui na terra a realidade do reino que viveremos na eternidade. Por isso o exercício dos dons. É viver sob a perspectiva do reino. Tanto que o Senhor Jesus ele continua, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. É desejar tanto a eternidade, é desejar tanto o céu, que eu quero viver um pouco desse céu aqui na terra. A minha vida só faz sentido a partir dessa realidade que será eterna para mim. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente precisa se questionar, de fato, eu quero viver eternamente com Deus? Eu quero ir para o céu, para o paraíso, viver eternamente com Deus? Porque, às vezes, de forma prática, nós negamos isso. Porque nós fazemos exatamente o oposto da realidade que nós teremos quando formos glorificados e teremos um corpo completamente restaurado e viveremos eternamente em plena comunhão com o nosso Criador. E uma das formas de demonstrarmos praticamente a superação o desejo pela eternidade é a superação do egoísmo. Tente sustentar qualquer relação de forma egoísta. Uma amizade, um noivado, um casamento. Só vai funcionar se for uma relação por interesse. Vai ter uma aparência que está dando certo, mas na verdade não está dando certo. Está cada um buscando o seu próprio interesse. É impossível. Todo egoísta morre sozinho. Todo generoso. Não sei quantos de vocês já foram em funeral de pessoas que viveram a vida de forma generosa. Como é bonito, num momento de tristeza, você vê tantas memórias positivas. Não estou falando de perfeição, todos são pecadores.
Um ambiente lotado de pessoas chorando a perda de uma pessoa que viveu de forma generosa. E quantas vezes você presenciou o funeral de um egoísta, onde haviam poucas pessoas ali, talvez por obrigação, velando aquele corpo? A superação do egoísmo vem primeiramente pelo nosso amor a Deus, que nos leva a amar o próximo. E nesse processo de vencer esse pecado, nós devemos olhar para alguns outros trechos das Sagradas Escrituras e aprendermos com a sabedoria de Deus para nós. O primeiro versículo que eu queria ler aqui, se eu não me engano tem na projeção, está em Eclesiastes 5,15, que diz o seguinte: como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Aí a gente olha para a história de Jó, e olha para o livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 21. Aqueles que são cristãos devem ter talvez ter um mínimo de familiaridade com a história de Jó, e a gente vê que a oração de Jó, no momento de perda, ele ora exatamente de acordo com o que está no livro de Eclesiastes. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Tim Keller tem uma frase que ele fala a respeito de Jó o seguinte: Jó não viu razão para o seu sofrimento, mas ele viu o Senhor, e isso para ele foi suficiente. 1 Timóteo 6,7: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. O que esses 3 versículos, que falam mais ou menos, ou basicamente a mesma coisa, aponta para nós em relação à superação do egoísmo? O que a sabedoria bíblica aponta para nós em relação a esse desafio que todos nós temos? Primeiro, reconheça que tudo que você possui veio de Deus. Tudo que nós temos, tudo que você possui veio de Deus. Reconhecer isso vai modelar a forma como você administra tudo que você tem. É reconhecer que a esposa, o marido que você tem, veio do Senhor. Os seus filhos, foi Deus quem deu. Os seus talentos, suas habilidades, seus dons, também foi Deus quem deu. Por que Paulo trata no dom, se nem mesmo o dom espiritual, eu consigo reconhecer que foi Deus que me deu, e que se foi Deus que me deu, eu preciso colocar à disposição do outro? Como que eu vou reconhecer as outras demais coisas que também vieram de Deus? Por isso, a superação do egoísmo começa no novo nascimento e na vida comunitária na igreja e com o exercício dos dons, para que eu entenda que tudo que eu tenho veio de Deus, a começar os dons. Reconhecer que o meu dinheiro, mesmo que seja por herança ou através da sua habilidade de empreender, do seu trabalho, foi Deus que te deu a habilidade, o empreendedorismo, ou até mesmo a felicidade de nascer numa família próspera e receber uma herança, de talvez ter saúde para desfrutar dessa herança. Da mesma forma, seus irmãos em Cristo, a sua igreja, foi Deus quem te deu. Para superar o egoísmo, antes de tudo, a gente precisa reconhecer isso. Que tudo que você possui, tudo que eu possuo, tudo que nós possuímos, veio do Senhor. Ao reconhecer isso, nós precisamos olhar para Jesus. O maior exemplo de abnegação. Aquele que se doou por completo. Aquele cujos méritos foram creditados a nós e não a si próprio. Que em obediência ao Pai se tornou o servo sofredor de Deus, que obedeceu até a morte e morte de cruz em favor de muitos que não mereciam. Ser servo de um, servir a Deus, implica sermos servos de todos.
aqueles que Deus também salvou. Quando nós reconhecemos isso, nós precisamos olhar para Jesus. Então, quando a gente reconhece e olha para Jesus, vem o terceiro ponto. Consagre o que você recebeu repartindo com o outro. Às vezes a gente tem a tendência, e não critico quem faz, ao recebermos um bem, uma promoção, um trabalho, um novo emprego, vamos consagrar isso a Deus. Eu fui promovido, consegui aquele emprego enorme, excelente. Vamos fazer um culto em casa, vamos chamar os irmãos para consagrar esse emprego a Deus. Aí eu começo a trabalhar, eu começo a emitir nota fria, eu começo a dar um mau testemunho. Eu não sou um instrumento de abençoar pessoas. Eu sou egoísta no trabalho, eu não estou engajado em promover o desenvolvimento de outros. Ou eu ganho um carro, eu compro um carro, o carro dos meus sonhos, ou a casa. Aí eu chamo o presbítero para ir lá, vamos orar, agradecer a Deus, faço um culto de gratidão a Deus. Mas eu não tenho coragem de, talvez, dar uma carona para um irmão que mora perto da minha casa, que não tem carro, ao sair da igreja. Eu não estou falando que a gente não deva fazer essas outras coisas. Não, pelo contrário. Receber uma promoção? Cultue ao Senhor com seus irmãos. Adquirir um bem, um patrimônio? Louve a Deus por isso com seus irmãos. Mas que uma coisa não pode excluir a outra. Que a consagração de tudo que você tem, ela ganha sentido quando você reparte com o outro. Da mesma forma, Deus te deu um filho, consagre a Deus, traga à frente. Apresente ao Senhor, junto com a igreja de Cristo, consagre a Ele. Mas não se esqueça do compromisso de ensinar o Evangelho para o seu filho. Aquela oração que a gente faz aqui, ela é importante, porém simbólica e pontual. Ela precisa ser um compromisso assumido com a igreja no desenvolvimento, no ensino da palavra. Então consagre o que você recebeu, repartindo com o outro ou administrando para a glória de Deus. Gostaria de concluir dizendo que esse texto fala muito mais do que um tratado teológico sobre dons de línguas. Paulo, se você olhar aqui, Paulo nem entra no mérito se era verdadeiro. Pelo contrário, ele nem entra no mérito. Até porque um estudo mais aplicado vai ver que muitos daqueles que falavam em línguas estranhas ali estavam trazendo costumes do paganismo que eles viviam. Eu não quero entrar no mérito para discutir o dom de línguas nesse momento, mas a realidade de Corinto era essa. E ele nem entra nesse mérito. Ele falou, não adianta a gente discutir teologicamente esse dom nesse momento, se vinha ou não de Deus, ou quem estava falando de fato pelo Espírito e quem não estava. Porque a preocupação dele aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que os crentes vencessem, superassem o desafio, o pecado do egoísmo, que estava afetando a vida daqueles irmãos em várias áreas, inclusive no culto público. Ao olharmos para esse texto, a gente precisa entender o desafio que temos diante do desejo de adorarmos a nós mesmos. Como isso pode afetar a nossa relação na igreja, mas como isso afeta também a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, inclusive nosso cônjuge, nossos filhos, o nosso casamento, como o egoísmo tem um efeito devastador na vida de todo ser humano. E o novo nascimento, a boa notícia do Evangelho, é que o Espírito Santo de Deus nos habilita a superar o egoísmo. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Nós te adoramos porque o Teu Espírito habita em nós, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos alimenta. Por isso eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações a partir de tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite. Que o Teu Evangelho encontre lugar, Senhor Deus, nos nossos corações e mentes e que possamos responder, Senhor Deus, à Tua palavra, superando, Senhor Deus, o desejo, a necessidade
de servirmos somente a nós mesmos. Que possamos compreender que ao sermos servos do Senhor, somos servos de todos. Que olhando para o Teu Filho Jesus Cristo, nós possamos encontrar o maior exemplo, Senhor Deus, de entrega. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia. Fale aos nossos corações. Abra, Senhor Deus, nossos corações e mentes, para que possamos, de fato, viver como filhos do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.